Vamos lá, gente, trazer agora o nosso querido Lucas Rocha. A gente vai falar dos destaques do slnoticias.com.br, o seu portal, onde você fica por dentro aí de todas as principais notícias importantes do Brasil e do mundo, né, Lucas? E a gente vai começar falando justamente do destaque que está na nossa home, né, que foi esse ataque ontem no Rio de Janeiro, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. Bom dia, Rodrigo. Prazer novamente estar aqui com vocês. Pois é, Vivian, um destaque hoje não podia deixar de ser outro, né? Tinha que ser sobre essa questão do Rio de Janeiro. Uma entrevista da Cecília Oliveira, que é do Fogo Cruzado, para o nosso portal do ICL, falando aí sobre como metade do território do Rio de Janeiro é hoje controlado pelas milícias, né? A Cecília Oliveira, nessa entrevista, aponta que em 16 anos aumentou em 131% a atuação dos grupos criminosos no Rio de Janeiro, no Grande Rio, né, na região metropolitana, e em como isso não tem um controle, né, de como o governo Cláudio Castro acaba sendo um governo fantoche, que não manda em nada, e a Cecília Oliveira cobra nessa entrevista que o governo federal faça, de fato, a criação do Sistema Único de Segurança Pública e implemente um plano nacional de segurança. Então, isso está na entrevista lá no nosso portal. Recomendo a todos e a todas que leiam essa entrevista, né, e compartilhem, porque é muito interessante o ponto que a Cecília Oliveira traz. Cecília Oliveira, que é uma referência no debate de segurança pública, então é muito interessante ler essa reportagem. Outro destaque que você vai trazer para a gente agora é da cobertura da Heloísa Vilela, né, Lucas? Exata exatamente, Vivian. Mais uma vez, reforçando que lá no nosso portal a gente tem o diário de guerra da Heloísa Vilela. Hoje ela contou um pouco, mais uma vez, sobre o drama que está havendo na cidade de Jenin, na Cisjordânia, principalmente o drama que as crianças estão sofrendo por lá, né? A Heloísa Vilela visitou uma casa de um morador ao lado da mesquita que foi bombardeada lá em Jenin. Vocês mostraram aqui mais cedo no jornal, mas é interessante também ler esse diário de guerra que é atualizado durante todo o dia lá pela Heloísa Vilela no nosso portal slnoticias.com.br. É isso, lembrando aqui a nossa audiência, vocês viram, a gente conversou com a Elo agora há pouco e ela contou pra gente, né, que ela vai tentar acompanhar uma cerimônia de velório que dura 3 dias, né, ela está indo para lá, e aí lembrando então, como tem esse gap aí do fuso horário, né, ela está 6 horas na nossa frente, ela vai atualizando justamente no diário dela no iclnoticias.com.br, entre os nossos 2 noticiários, então você não fica sem notícia, é só acessar, a gente termina por aqui. Fica super ligado lá no nosso site que vocês vão ter sempre atualização desse trabalho muito bem feito, sendo feito pela Heloísa. Opa, vamos lá. E aí o terceiro destaque que você traz para a gente é uma coluna do Valdemar Figueiredo, né? Igrejas entre a Bolsa e a Vida. Explica para a gente então o que ele traz nessa coluna, Lucas, por favor. É isso, Vivi. Nesse artigo, Valdemar Figueiredo fala um pouco sobre como as igrejas evangélicas deram uma justificativa teológica para as políticas implementadas pelo bolsonarismo e como isso deixou as famílias desamparadas, né? De como deixou a população desamparada, a população que buscava na fé um conforto, se viu desamparada com essa escolha política de igrejas evangélicas, de lideranças evangélicas, de endossarem um caminho que levou muita gente à morte na pandemia, né, Vivi? Então, é uma coluna bem interessante, uma reflexão bem interessante aí que o Valdemar traz lá no nosso portal. Eu queria também trazer um último destaque. Foi um artigo que eu fiz lá para o portal, né? O Chico Alves me pediu para escrever um artigo aí sobre a Argentina. Então, o que eu tento trazer de diferente um pouco nesse artigo é como que o Javier Milei perdeu o favoritismo, né? Eu acho que dá para dizer que o Javier Milei perdeu o favoritismo nesse segundo turno. É claro que não tem como dizer que o Massa é favorito, nada disso. Parece uma eleição muito pareada, né? Os 2 candidatos muito pareados, mas eu faço até uma reflexão que traz aí um paralelo com aquele filme O Relatos Selvagens, né? Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, um grande filme, Relatos Selvagens. O Milei, ele foi radicalizando de uma maneira tão drástica que ele parecia que estava distribuindo passagens de avião para um avião suicida, que ia acabar esmagando a Argentina, a democracia argentina, né? Tem uma cena muito clássica aí nesse filme sobre isso. Mas a política argentina, ela tá mais para uma locomotiva de paixão do que para um avião suicida. E aí parece que os argentinos decidiram dar um voto de confiança para o Sérgio Massa e não embarcar nesse caminho que a gente sabia qual que ia dar, né? Que era um colapso da democracia argentina. Então, recomendo aí, quem tiver interesse, de olhar lá no nosso portal essa coluna que eu escrevi hoje.
Olha, interessante só a lembrança tanto do filme, né, Relatos Selvagens, com o Darín, né, que ele faz alguns... O Relatos Selvagens são todos os filmes argentinos são feitos pelo Darín. Mas, sim, mais um filme do Darín. E esse é um filme que são várias histórias, e a história de ira, né, assim... então tem essa história do avião que cai, tem a história, enfim... Eu não vou contar aqui, o Lucas trouxe a lembrança do filme, mas eu queria dizer sobre isso que essa história do Milei perder o favoritismo, Lucas, eu estava lendo aqui, uma das deputadas eleitas pelo partido do Milei, batendo boca pela internet com apoiadores do Milei, que acharam que ela atrapalhou a eleição. Ela é uma espécie de Carla Zambelli, lá do Milei. Ela chama Lemon. Eu peço desculpas para a nossa produção, eu acabei de ver aqui, então nem deu tempo para a gente colocar aqui na tela. Ela chama Lilia Lemon. E ela disse o seguinte, tinha alguém criticando que ela atrapalhou a campanha, e ela diz abertamente no Twitter, sim, fui eu que atrapalhei. Não foi a ideia de cortar relações com o Vaticano ou de falar em vender crianças e órgãos. Ou seja, ela mesma dizendo que o discurso do Milei passou de qualquer ponto razoável, ele achou que ganharia de qualquer jeito, e aí subiu no salto antes da hora e parece que quebrou a cara. Ainda tem o segundo turno inteiro, é o que você falou. Mas é importante observar que houve isso, né? Desculpa, William, você ia fazer uma observação também sobre isso, sobre a questão argentina? Não, eu ia falar sobre o Lucas. O Lucas é um sucesso de audiência aqui no ICL, várias pessoas elogiando o Lucas. Eu queria dizer, Vivian, que a nossa querida Mila Burns ganhou um concorrente nas brusinhas mais bonitas do ICL. As camisas do Lucas são sempre um destaque positivo aqui. Então, eu vou criar um quadro de moda lá no Rolê ICL para falar sobre a roupa do pessoal do ICL, mas só para fazer um registro. O Lucas, muito querido aqui no nosso chat, e eu faço o registro das brusinhas. Porque já vi o Misael, que é o homem mais bem vestido do planeta Terra, mas Mila Burns e o nosso querido Lucas estão na lista. Jorge, que daqui a pouco estará conosco. Deixa eu aproveitar, então, já que você falou, para te dar os parabéns agora do rolê ontem, da estreia. Foi sensacional. Parabéns, meu amigo. E fazer o chamamento aqui, minha gente. 5 horas da tarde, tem mais rolê hoje. Vamos ver o que esse cara vai aprontar por lá. Eu deixei um presentinho, ele não contou, cara de pau, mas eu deixei um presentinho de estreia para ele lá no nosso camarim. Nem tirou foto para mostrar pro povo, né? Vai ganhar mais presente, não. Depois do programa, vou fazer foto para postar. Não, acho bom você levar o meu presente. Você dá o presente, quer que eu... Leva pro rolê o presente. Eu vou levar, pode deixar. Por favor. Vou usar no... Vocês vão descobrir o meu presente lá no rolê. Vou usar no rolê. Imagina, as pessoas estão assustadíssimas. Como pode ser. Tive que dar o presente, depois pergunta, você não está usando? Exatamente. Que isso? Mas é isso, hoje 5 da tarde estaremos lá de novo. Tem matéria no site, inclusive, falando sobre a estreia do programa. E a gente está lá de novo. As pessoas gostaram, recebi muitas mensagens ontem, muito carinho, foi muito bacana. Vivian, Lucas e Rodrigo que estão com a gente aqui. Muita gente falando que é um caos muito organizado, então as pessoas têm gostado bastante. Nosso primeiro programa, nosso primeiro filho aqui do ICL de entretenimento, né, infotenimento, como a gente está chamando, que tem muita informação, mas sempre com bastante bom humor, com bastante leveza, que é o que a gente precisa. E ontem a gente teve, inclusive, a fake news do Rodrigo. Se vocês não viram o programa, o Rodrigo mandou a fake news do grupo pra gente, dizendo que o carro que estava mostrando era um gol bolinha. Nossa, e não era, era um gol quadrado. Isso aí no oftalma e melhorar isso aí. Não era gol bolinha, é que eu tive um gol daquele tipo, mas depois a gente fala sobre isso. Porque eu falei do gol, apareceu um carro ali na tela, eu achei que fosse o gol que eu tive nos anos 80. Faz muito tempo, então acho que eu já tinha até esquecido. Tinha gol bolinha, gol quadrado, aí falaram que aquele lá é o quadrado. Mas sabe, posso voltar num outro tema, aproveitando que o Lucas ainda está aqui no nosso telão? Ele falava do Rio de Janeiro, do artigo do Valdemar Figueiredo, não é isso? Que está lá no iclnoticias.com.br. O Rio de Janeiro é o estado mais evangélico do Brasil, onde há a maior proporção de evangélicos. E é também o estado mais miliciano do Brasil. Será que é coincidência que seja o estado mais evangélico e mais miliciano? E eu não falo isso como uma crítica, adoro o Rio de Janeiro, eu tenho um filho que nasceu no Rio de Janeiro, morei 2 vezes lá no Rio, então, mas é uma constatação. E esse artigo, pelo que você diz, né, Lucas, traz esse dado, como as duas coisas têm caminhado juntas, infelizmente, inclusive os ataques, que são muitas vezes promovidos contra terreiros, contra locais religiosos das religiões afro-brasileiras, que são promovidos por milicianos, né, para apoiar o avanço de algumas igrejas evangélicas. Não todas, porque tem igreja séria, como a gente trouxe aqui semana passada, o pastor Henrique Vieira. Mas é um dado, né, preocupante, essa característica do Rio de Janeiro, que mostra um governo do Estado, não a prefeitura. A prefeitura até que anda razoavelmente bem, mas o governo do Estado vai se desagregando, né? É muito preocupante.
Com certeza, Rodrigo. A gente tem um ponto de partida, talvez, muito similar, né? Que onde falta Estado, há o avanço das milícias, e onde falta Estado, a gente tem as igrejas evangélicas fazendo política de uma maneira muito firme, né? A gente tem as igrejas evangélicas tomando um papel ali muito forte, né? Com políticas importantes, inclusive, né? Acaba sendo uma forma da população ter algum respaldo, ter alguma forma de sobrevivência, inclusive, né? Então, as igrejas evangélicas, elas são mais do que só religião, né? Elas acabam sendo de fato comunidades, só que usam esse fator religioso para fazer política e muitas vezes, né, como esse artigo traz, acaba endossando uma política de morte, como foi a de Jair Bolsonaro. Eu lembro sempre o Brizola, né, que dizia: olha, se os evangélicos, esses que estão aí, entrarem na política, estamos fritos. Ele dizia isso lá nos anos 80 e foi o que aconteceu. O Brizola mesmo, que tinha uma formação protestante, né? Tinha estudado lá no Rio Grande do Sul, em colégio, escola protestante. Mas é isso, obrigado da minha parte, obrigado ao Lucas. Eu não sei se o William e a Vivian querem... Não, só fazer um destaque aqui, o Chico Alves, nosso editor do site, mandou uma mensagem para mim agora, lembrando que o Valdemar Figueiredo, isso que você citou do artigo, é pastor batista, então é um evangélico criticando evangélicos, não é uma crítica externa, uma autocrítica interna dentro dos evangélicos. Só fazer um reforço, beijo para o Chico Alves, nosso editor do iclnoticias.com.br, mandando aqui esse reforço importante sobre esse artigo que está lá no site para vocês lerem. A Igreja Batista, Igreja Metodista, são várias linhas, tem as igrejas históricas, né, protestantes, que tem uma diferença de igrejas pentecostais, e dentro das pentecostais também tem muita diferença, não podemos tratar tudo em bloco, né, como se fosse tudo a mesma coisa, mas está feito o registro aqui, valeu. Muito bem. Lucas, agora a gente te libera, então, para você voltar para o site, atualizar as notícias, trabalhar bastante, que a nossa audiência está mais do que convocada para checar nosso site todo dia, tá bom? Um beijo para você e até amanhã. Valeu. Valeu, pessoal.